e está criando aquela confusão, a Europa vira uma praça de guerra, então há uma ameaça de ser destruído, não só a fé cristã, mas você destruir toda a conquista da sabedoria dos gregos, por exemplo, da filosofia, cultura, arte grega, que poderia ter desaparecido completamente na mão daqueles malucos. Eu imagino como é que uma pessoa pode estudar física, química e biologia e não crer em Deus. Assim. A cultura, ela está viva dentro daqueles nichos. Aqui fora é o mundo de trevas, aqui fora é guerra. Enquanto isso, os missionários estão fazendo o trabalho dele no meio dos bárbaros. Os erros da Rússia se espalharão para o mundo. Mas o que são os erros da Rússia? São esses erros iluministas. É o erro que começa lá desde a época e vai tomando corpo e agora você tem o erro da Rússia de uma revolução russa que vai estourar em outubro. Seja bem-vindo ao Pax Podcast. Meu nome é Thiago e eu estou aqui hoje com meu amigo Cássio Sem Voz. Cássio Sem Voz. E estamos com aqui uma alegria, o professor Zezinho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite para todo mundo aí. E aí, professor, sabe que o professor Zezinho foi meu catequista? Sim. Ele teve uma turma só de catequese lá, né? Isso. Foi a minha. Então, vou falar aqui pra minha esposa, né? Sem voz. Que quando eu estiver lá fazendo as coisas erradas é porque não aprendi direito. Não é falta de vergonha. Ô, professor, obrigado mesmo pela sua presença aqui. A gente ouve muito falar do senhor aqui na região. É uma alegria a gente poder fazer algumas perguntas e quem sabe esclarecer um pouco mais até pra gente que tem tanta dúvida e a gente percebe que a formação é algo essencial, né? É uma das coisas que eu e o Cássio estavam falando, esse relativismo hoje em dia. Como o senhor percebe o perigo dele para a fé? O que é, na verdade, o relativismo em primeiro lugar, eu acho? Vamos fazer uma digressão filosófica, então, para entender esse processo. Acho que, primeiro, para entender de onde vem o relativismo, a gente tem que entender qual é a matriz da coisa. Então, a primeira coisa que a gente entender é uma verdade básica. No princípio era o verbo. Essa verdade é o fundamento de tudo. Então, significa o seguinte, que no princípio é Deus. Deus sabe tudo, ele tem toda a sabedoria, e quando ele cria, ele ordena da forma e da ordem, dispõe todas as coisas de acordo com a sua sabedoria infinita. Ora, todas as coisas para funcionarem bem e funcionar para o fim a que se destina e para que isso seja para o bem, precisa estar dentro dessa ordem, que é a ordem divina. Então Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, Deus criou as plantas, os bichos e tal, e viu que tudo era bom, estava tudo de boa e tal, né? Tudo seguindo a ordem divina. Se você estudar, por exemplo, física, química e biologia, eu imagino como é que uma pessoa pode estudar física, química e biologia e não crer em Deus, assim, a ordem absurda que existe no átomo, nas estruturas subatômicas, nas estruturas microscópicas, nos organismos vivos, na distribuição dos elementos, na natureza. Então, é um espetáculo de inteligência, de amor, de bem, de beleza. Então, isso, evidentemente que, para quem está um pouquinho aberto aos dons do Espírito Santo, isso nos leva a entender, a ver nisso toda a obra de Deus. Mas Deus é amor, Deus é pessoa e é amor. O fato de Deus ser amor significa que ele é relacionamento. Então, é o Pai que ama o Filho ama o Pai, gera o Espírito Santo. Então, a essência de Deus é amor por conta disso. E como ele criou, ele criou, estava tudo muito bonitinho, os bichos, né, os macaquinhos, os beija-flor, as plantas, estava tudo de beleza, mas ele pensou, tá, tudo bem, isso aí tá bom, mas eu quero uma criatura que possa se relacionar comigo, que possa amar. Então, o beija-flor é muito bonitinho, mas ele não ama. Então, ele obedece à lei divina, porque o beija-flor é um prodígio de engenharia. Como é que um bichinho daquele tamanho consegue ficar batendo asa? Então, a engenharia biológica do beija-flor é um prodígio, além da beleza e todo o esquema dele na natureza, mas ele não desconhece de onde veio isso.
Ele não tem como amar a Deus porque ele desconhece. Então, para que Deus seja amado, ele precisa de criaturas inteligentes, ou seja, criaturas que participem um pouco, em parte pelo menos, da sua inteligência, do seu conhecimento, para que possa conhecer a Deus e, uma vez conhecendo, possa amá-lo. E aí a inteligência, todo ser inteligente é necessariamente livre. O beija-flor é muito bonitinho, o cavalo tudo ajeitadinho, todas as coisas, mas eles não são livres, eles funcionam automaticamente dentro de um esquema pré-montado. Por isso eles não podem amar. Então Deus quis criar seres inteligentes, e se é inteligente, necessariamente é livre. Por quê? Para que possam amar. Então, nós somos criados inteligentes e, por inteligentes, necessariamente livres, para que possamos conhecer e amar a Deus, ou seja, devolver a Ele isso que Ele nos deu. Claro que está no pacote a liberdade, significa que, ao contrário do cavalo e do beija-flor, nós, se somos livres, não vamos seguir automaticamente o script. Então, Deus nos moldou para um determinado fim. Para que isso aconteça, é preciso que a lei dele seja seguida. A lei aqui é entendida como ordem universal, né? Que aí, no modo em que nós nos encaixamos nessa ordem, nós precisamos seguir essa determinação. Mas o fato de sermos inteligentes e livres, assim como os anjos, fica a nosso critério obedecer ou não, porque se a gente estivesse no chip automático obedecer, nós não seríamos livres e não poderíamos amar. Então, essa estratégia. Deus não queria pets, ele já tinha que suficiente, ele queria filhos, né? E o Cássio sabe bem como é que é ter filhos, não sei se você também tem. Então, tenho sim. É assim. A coisa é complicada. Então, mas digamos assim, o risco, entre aspas, de Deus, né? Mas ele nos colocou inteligência livre. Mas, então, a nossa perfeição está exatamente em, usando da liberdade, obedecer a Deus. Isso parece estranho, tá? Em geral, isso é muito complicado de entender. Algumas pessoas não conseguem entender de modo algum. Eu diria assim, quanto mais instruída é a pessoa, mais difícil ela entender isso. Então, o gari, que se eu explicar, ele consegue entender, mas o cara que é doutor na Universidade Federal não entende de jeito nenhum. Parece ser um bloqueio, assim, de que a liberdade consiste em obedecer. Isso parece contraditório. Uhum. E é aí que gera todo o problema, que esse é o começo de todo o problema. Porque eu sou livre. O problema é o seguinte, eu sou livre, mas eu não criei o mundo, eu não sou a origem da liberdade, eu não sou a origem do ser das coisas, então eu não determinei o ser das coisas. Então, quem sabe como esse troço funciona e funciona bem é o criador, é o fabricante do negócio. Eu sou o usuário do negócio, ou eu sou a própria coisa, mas para eu funcionar bem e usar as outras coisas que estão aí ao meu dispor, para que tudo funcione bem, para o meu bem e para o bem de todas as coisas, convém seguir as especificações do fabricante. Só que, ao ser livre, eu não vou fazer isso necessariamente. O problema é que, se eu fizer o contrário, eu me ferro, digamos assim, né? E vai dar errado, não vai ficar bem. Vai dar problema, eu vou estragar, é mais ou menos como um carro que você tem que levar na autorizada lá para... Um tipo de liberdade com limites, exatamente. né? Mas aí você pode pegar a tua BMW e colocar querosene lá dentro, botar óleo de cozinha, que é mais barato. Então, você pode fazer isso? Pode. O problema é que vai estragar. Ter consequência, né? Vai ter consequência. Que a ideia aqui pensa que liberdade é... A gente tende a achar isso, né? Que a liberdade é eu fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Não ter limites, né? E não é isso a liberdade. E essa é a origem de todo o problema. Então, aí a gente tem o primeiro filósofo relativista. O relativismo, então, já explicando o que ele é, o relativismo significa dizer assim, não existe uma verdade objetiva sobre as coisas. Não existe um bem objetivo. Então, o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal, certo ou errado, depende. A palavra relativo é isso, aqui está em relação a alguma coisa. Mais ou menos quando a gente aprendia lá os numerais, né? O valor absoluto e o valor relativo de um número. Então, por exemplo, se eu tenho o número 215,
o valor absoluto do 2 é sempre 2, porque 2 é sempre 2. Mas no numeral 215, o valor relativo dele é 200, porque ele está na casa da centena. Então, em relação aos coleguinhas dele, ele vale 200. Então, relativo é isso, é que vai depender. Olha, pode ser assim, pode ser assado. Então, em geral, tudo que é relativo é tudo que depende, não está determinado de maneira absoluta. E claro que a verdade de Deus não é relativa, porque Deus fez as coisas, né, ele colocou lá o algoritmo, a coisa para funcionar do jeito que tem que funcionar. E o primeiro filósofo relativista, que não é grego, tá? Não é nem um ser humano, é o cara que pensou isso pela primeira vez. Quer saber? Eu não vou seguir essa ordem, não. Eu sou o bom da boca aqui, eu entendo, eu sou bonzão, sou bonitão, sou inteligente, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Esse é o primeiro filósofo relativista. A primeira frase, então, filosófica relativista é sereis como deuses. Essa frase define o relativismo, ou seja, você, ser inteligente, decide, você ocupa o lugar de Deus e define o bem e o mal. Isso, no Gênesis, você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, é exatamente isso, é você se colocar na situação de quem vai definir o que é o bem e o que é o mal. Só que essa é uma responsabilidade que, convenhamos, ninguém está pronto para isso, porque ninguém tem cacife para isso. Você é criatura, você não é criador, então você não é Deus. Você vai se colocar no lugar de Deus sem ser Deus. Então, o dito cujo aí, que é o primeiro filósofo relativista, eu costumo dizer que é o primeiro militante de esquerda da história, ele chega lá no Jardim do Éden e diz, olha, mas que papo é esse? Quer dizer que vocês não podem fazer nada? Um papinho assim mesmo, né? Então não pode nada? Agora vocês são católicos, não pode fazer nada? Como não pode fazer nada? Eu faço coisas o dia inteiro. Então não pode comer nenhuma fruta? Não, podemos sim. E a Eva lá dando papo para a serpente, em vez de sair daqui criatura, né? Dando conversa para o relativismo. Então, não, é que Deus disse que aquele fruto lá não se deve comer. Ou seja, no sentido assim, tem certas coisas que não é para o nosso bico, é para o bico de Deus. Então, se ele definiu isso, para o meu bem, para o bem do ser, do modo como ele me constituiu, convém a mim que eu obedeça, porque quem sabe é ele, não eu. Esse é um princípio fundamental da inteligência que se coloca no seu lugar. Mas a inteligência movida pela soberba, que, em primeiro lugar, criou uma rebelião no céu e arrastou 1/3 dos anos de anjos junto, ou seja, desobedece a Deus, eu não vou obedecer a Deus, não servirei. Esse é o princípio fundamental do relativismo, dessa desgraça toda que a gente está falando, porque é a fonte de todo o pecado, é a fonte de todo o mal, é a fonte de toda a desgraça. Então, eu não servirei a Deus significa que eu vou montar o meu próprio reino, eu vou fazer carreira solo. Quem vem comigo? Então, isso é uma decisão complicada, porque você não tem cacife para isso. Você, Lúcifer, né, o primeiro filósofo relativista, aí, Satanás, o dito cujo carcará, aí, entendeu? Que é o cara que teve essa brilhante ideia de não obedecer a Deus. Condenado, então, porque, como o anjo é uma inteligência pura, ele não se engana, ele tomou essa decisão, automaticamente é eterna. O que ele vai fazer? Agora o objetivo dele é estragar a criação de Deus. Então ele se torna um inimigo para fazer dar errado as coisas. Primeiro projeto, vou convencer o ser humano a vir. Então, quando ele chega no ser humano, ele vem com esse papo. Sim, Deus não quer que vocês comam esses frutos, porque quando vocês comerem, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Essa é a frase, então, que funda o relativismo. Sereis como deuses. Ou seja, você pode decidir o bem e o mal de acordo com a circunstância. Não existe uma realidade objetiva a qual você deva se submeter. É a tal da minha verdade, né? Minha Começa verdade. A escolher a minha verdade. Tropa aí. Depende. Depende.
Aula de filosofia, ensino médio, mais ou menos assim. O cara chega, primeiro dia na aula, escreve lá no quadro, não existe verdade. Aí eu perguntaria, professor, essa frase é verdadeira ou falsa? Acabou a tese, né? Ou seja, é uma coisa autocontraditória. Então, realmente, o relativismo vem para nos afastar ou se tornar um perigo para quem está em busca da fé, que na verdade entra num questionamento, né? Eu acho que é até natural essa busca, né? Ter esse relativismo, esse questionamento, parece que é uma das etapas da vida que a gente passa aqui na Terra, né? Então parece que é natural. E não sei porque o caminhar a gente entra numa questão da modernidade, parece que é um tema que está tão... Mas é um tema muito antigo, a gente acha que o relativismo é coisa moderna. Não, ele está na origem. Ele é a origem, e aí... O que é? O pecado é o relativismo, porque quando você peca, você está decidindo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Não do jeito que Deus pensou para você. Você acha, não, Deus acha isso, mas cá comigo, né? Eu sou mais inteligente, eu conheço mais as coisas, eu acho que é aquilo ali, então eu vou por esse caminho aqui. E aí a consequência do pecado é toda a desgraça que aconteceu no mundo. Se perdeu completa, perde a graça, perde a relação com Deus, perde os dons préternaturais, ou seja, a coisa decai. E esse homem decaído, esse ser humano decaído, que vai gerar aquela desgraceira toda das civilizações, etc. Então, começando aí, depois a gente tem então o pecado. Próxima parada, quando o próprio Deus, por iniciativa dele, resolve dar um jeito na situação. Ao invés de destruir simplesmente o ser humano, não deu certo, não, ele vai tentar resgatar. Mas como é que Deus vai tentar resgatar? Porque aqui é uma questão de liberdade. Deus não pode, de modo algum, violar a liberdade do indivíduo. Então, ele não pode laçar as pessoas e empurrar para ele. Vem cá que vocês são meus, vem cá que eu não vou deixar vocês sair daqui. Ele não pode fazer isso porque ele estaria violando a sua própria lei, que é a lei da liberdade. Então, para que o ser humano possa voltar a Deus, ele perdeu totalmente o contato, intelectualmente se desviou completamente, moralmente, a alma humana se tornou uma desordem danada de desejos incompatíveis, a razão foi subordinada pelos desejos baixos, a sensibilidade, ou seja, aquela ordem que Deus colocou para que tudo funcionasse bem, que ele virou uma desgraceira, porque o pecado produziu esse efeito. Quando Deus resolve reconduzir o povo, ou seja, retomar o processo para que basicamente o começo da história da salvação, aí você tem lá, ele vai escolher Abraão, e veja assim como Abraão é o absoluto contrário de Adão e Eva, porque para Adão e Eva, Deus deu uma ordem muito simples, ou seja, eles tinham tudo ali ao seu favor e a única coisa era não comer de um determinado fruto, uma coisa muito simples de fazer. O que eles fizeram? Quer saber? Vamos ver que gosto tem esse troço aí. Entendeu? Então, eles desobedeceram numa coisa muito simples, muito óbvia. O que Deus queria era uma estirpe de pessoas que fosse o contrário. Então, quando Deus pega Abraão, você tem um senhor de idade lá, um casal idoso que, né, já passou muito da época de ter filho, promete uma descendência para ele. Ele acredita, a Sara até meio que assim, né? Vai na rindo, onda, né? Mas vamos ver que bicho que vai dar isso. O menino nasce. Quando o menino está adolescente, o que Deus pede para Abraão? Abraão, sacrifica o menino para mim. Ou seja, essa ordem é absurda. Ela não faz o menor sentido. Então, se o cara me chamou, idoso, para ser pai de uma grande nação, então eu vou ter um filho. Ele faz um milagre de me dar um filho. Agora, que o menino está adolescente, ele quer que eu mate o filho e sacrifico para ele. Abraão tinha todas as prerrogativas, digamos assim, de negar, dizer, não, desculpa, Deus, com todo o respeito, mas isso que o senhor está me pedindo não faz o menor sentido. Mas o que foi que Abraão fez? Se é Deus que está dizendo, quem sou eu para dizer que não? Você percebe a atitude mental?
A atitude de Abraão é exatamente isso que Deus estava percebendo. E quando Abraão vai obedecer, Deus, calma, Abraão, calma, segura a onda, né? Era um teste. Porque isso aqui, a atitude de Abraão é a atitude antitética, ou seja, é o contraditório da atitude de Adão e Eva. Porque é você obedecer a Deus mesmo quando, para a sua inteligência, parece que aquilo ali não faz o menor sentido. Mas se foi Deus que disse, quem sabe é Ele. Quem entende é o fabricante. Eu acho, me parece que está errado, mas Deus o livre, eu não sei, quem sabe é Ele. Então, essa atitude de você colocar na obediência a Deus. E a partir de Abraão, então, você precisa agora construir um povo. Porque você tem que livremente, ao longo do tempo, resgatar a decisão das pessoas de ser de Deus, de seguir a Deus. E aí você tem a história do povo de Israel, aos trancos e barrancos, né? Que aquilo ali, ou seja, Deus não fez, não estralou o dedo e criou um povo consagrado a Ele. E isso vai ser construído ao longo da história, com inúmeros testes em que a regra é seguir a lei de Deus. Com muitas peripécias, se a gente agora pula um pouquinho, a gente vai lá para o livro do Êxodo, então, quando, com Moisés, o povo vai ser liberto da escravidão do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, ou seja, o que você tem ali? Você tem no universo das nações do mundo totalmente perdidas pela idolatria, aquele sacrifício de crianças, adoração de bicho, aquelas coisas satânicas mesmo que os demônios ali se refestelaram com a desinformação e a confusão que foi criada na alma, na cultura das pessoas, a cobiça, a escravidão, depravação sexual, ou seja, era um mundo pagão, né, basicamente, que se estabeleceu em cima de normas. Por quê? Porque é o ser humano fazendo carreira solo, dizendo que dele. Eu vou fazer o que eu quiser, cada um faz o que acha melhor, só vai dar essa confusão. Então, quando o povo de Israel é tirado do Egito, Deus leva o povo para o deserto e diz, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha, entendeu? Por quê? Porque é necessário você se separar do meio da gentalha, ou seja, dessa confusão que o pecado criou, e você ser reconstruído intelectualmente, a sua sensibilidade, o seu intelecto, o teu coração. Vem cá, pessoal, vou explicar, vem cá, eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, não tomar o nome de Deus em vão, consagrar um dia para mim, honrar o pai e a mãe, não matar, não cometer adultério. Então, ou seja, toda essa estrutura dos mandamentos é o quê? É a tentativa de colocar de novo a ordem no meio do caos que o pecado estabeleceu. Então, esse grupo, então, se vai ser o povo de Deus, a primeira disposição é obedecer a Deus. Só que tem que obedecer livremente, ou seja, eles não estão laçados para obedecer a Deus. Essa é a regra, porque Deus nunca pode violar o princípio da liberdade. Ele quer ser amado, ele não quer... claro, isso também se faz através do temor, mas não pode ser forçado. A obediência a Deus não pode ser forçada. O amor a Deus, não existe amor forçado. É contraditório. E aí a gente tem, então, a proposta dos mandamentos como a linha de retomar o projeto original. O projeto original que Adão e Eva lá estragaram no Éden, agora ele está sendo retomado e Deus estabelecendo a lei. Só que esse povo aqui agora vai ter que aprender a lei, vai ter que aprender a lei de Deus, tem que aprender. E aí a gente sabe, é só ler o Antigo Testamento que altos e baixos. Isso foi complicado. Nossa, é uma coisa assim, você pega, por exemplo, o livro dos Juízes, é até engraçado, assim, é uma coisa meio irrisória. Você lê o livro dos Juízes e tem um capítulo. E o povo decidiu seguir a Deus, e tudo ia bem. Aí, dali a pouco, eles desobedeceram, começaram a fazer ídolo, começaram a desobedecer a lei. Aí veio o povo tal, os madianitas, os filisteus, aí dominou. Aí eles foram escravizados e sofreram.
Aí clamaram a Deus, vem o juiz, vem Gedeão, vem Sansão, vem Ruth, a Débora, vem Jefité, ou seja, aqueles líderes dos juízes que vêm e libertam o povo, né, com milagres e tal, expulsa o opressor, então o povo volta e obedece a Deus, oferece sacrifício e tal. Acabou o capítulo, início do segundo capítulo. E o povo se esqueceu da promessa, e aí veio outro, assim, é uma coisa, parece assim que é um roteiro de comédia, né, porque é isso o tempo todo. Então, a desobediência a Deus no Antigo Testamento, ela é recorrente e é frequente. Isso, aí no meio disso você vai ter os profetas, você vai ter os grandes líderes, né, os patriarcas que vão levando isso, mas sempre a dificuldade do coração humano de retomar de fato esse caminho de Deus. E assim vai até a vinda de Cristo. O Antigo Testamento então, essa grande experiência que Deus está fazendo de, através de um povo, preparar o caminho para a salvação que vem com a encarnação do Verbo. Então, o Verbo, que no princípio era o Verbo, agora o Verbo se faz carne e habita entre nós e ensina a verdade, porque agora o ensinamento está... Aí você tem a verdade do Evangelho. Então, a verdade do Evangelho é a verdade do próprio Verbo de Deus, porque ele estava em pessoa aqui ensinando. Forma os seus apóstolos. Você percebe que sempre através das mediações humanas, assim, Deus não veio com chicote, com os anjos, assim, meio assustar todo mundo não, tudo bem, a gente promete que não peca, mas não bate na gente. Isso não é o estilo de Deus, ele não trabalha desse jeito, ele quer que você se convença e por vontade própria você obedeça e tal. Então, a igreja, ela nasce como, então, a propulsora que vai espalhar isso para o resto do mundo. Então, a pregação do Evangelho é exatamente a proposta de você renascer o homem, né? Renascer o ser humano no coração do homem a partir da sua adesão a Deus. É isso que é a pregação da igreja, é isso que é a pregação apostólica. Eu sei que talvez esteja aqui indo um pouco para frente, né? Mas me veio essa... Estamos com o Papa Leão, né? Que parece que veio aqui um Papa realmente para o nosso tempo, e ele vem, parece, com esse... Não sei se a palavra é um sopro de esperança, assim, né? Mas como que o senhor vê essa visão dele? Porque parece ser... Ele quer vir realmente formar, né? Tá vindo com uma ideia de... Olha, é assim, né? Como você está falando, tem essa história... Defendendo a verdade, assim, né? Defendendo a verdade, tem essa história aqui e ela é assim, né? Como que o senhor vê essa... O Papa Leão é uma resposta, porque a nossa época é uma época difícil, hein? Já teve épocas difíceis, mas a nossa é particularmente muito complicada, inclusive na igreja, e a gente chega ali como que essa confusão toda entrou na igreja, e quando o Papa Francisco morreu e estava todo aquele processo ali de sucessão, eu estava ansiosíssimo, com todo mundo, né? Mas eu estava acompanhando ali para saber quem seria o sucessor, a gente, né, esperando que não fossem aqueles nomes que se estabeleciam ali, e quando apareceu esse ilustre desconhecido, Prévost, e quando eu vi o nome Leone, meu Deus, né, opa, assim, porque remonta a essa coisa de você retomar uma tradição que estava sendo esquecida, assim, e isso está muito forte na igreja ainda, a gente está lutando contra isso, mas é um relativismo que acabou entrando na igreja. Sim. E o Papa Leão é uma resposta para isso, é uma resposta do Espírito Santo, uma resposta clara das nossas orações frequentes aí, para que as coisas se retomem. Mas elas não retomam automaticamente, percebe? Deus vai usando dos personagens para reconduzir, mas olha com tanta esperança esse homem traz, assim, para todo mundo que está... que a gente está com um barulho no mundo, assim, tão forte, né? Uma confusão muito grande. E vocês trazem... Porque, assim, até interrompendo, né, com a minha voz falhada aqui, mas, então, existe essa tensão sempre do ser humano e uma tendência a ele querer desobedecer. Isso. E aí, esse vai e volta, né? Então, desobedece, dá ruim, estraga o carro, volta para seguir o manual, né? Mas na escola a gente aprende meio que houve um grande período ali, que seria a Idade das Trevas ali, da Idade Média e tudo,
E aí depois a gente meio como se fosse uma libertação de Deus. Numa época onde Deus era o centro, aí passa o homem ser o centro, e aí as coisas ficam boas, assim, né? É mais ou menos essa... Como que desencadeou isso, assim? Eu vou dar uma aula de história ao contrário agora. Atenção, não escrevam isso na prova de história do ensino médio, porque você vai reprovar. Porque a narrativa da história ela é toda inversa, um negócio completamente enviesado, tudo o contrário. Então, o que aconteceu? A igreja começa ali, no início do Império Romano, então você tem uma igreja no meio de um paganismo desgraçado ali, aquela coisa meio loucura ali, uma decadência não só do Império Romano, mas também depois dos bárbaros que estavam chegando ali. E quando cai o Império Romano, a igreja então, que já está colocando ordem nisso, ordem espiritual, percebe? Colocar ordem, você colocar uma ordem espiritual, numa decadência moral, política, histórica, que era o século IV, principalmente, século V, da nossa era, né? no Império Romano, não só pelas invasões bárbaras, mas também pela própria decadência espiritual de Roma. Roma virou, desde a época dos imperadores ali, desde a época dos apóstolos, então, com Nero, aquilo ali virou uma decadência muito grande, uma decadência espiritual sem precedente. E a igreja, ela se manteve nesse caldeirão aí, na época dos mártires, inclusive, com mártires... Você percebe? Você tinha ali a pessoa que morria, era torturada durante dias e depois acabava morrendo porque ela se recusou a colocar um grãozinho de incenso lá na fogueira da deusa Diana, entendeu? O prefeito dizia lá para a senhorinha católica lá, olha, senhora, eu conheço a senhora é uma mulher boa, ninguém quer, olha, eu estou constrangido, ninguém quer matar vocês, mas olha, estou recebendo ordem. Então, a senhora pode continuar seguindo o seu Jesus, continuar indo na missa lá, mas faz o favor, vai lá, é só jogar um incensinho, aí a gente anota aqui na ata, a senhora vai para casa e fica tudo de boa. E a mulher diz, você tá tolo? Entendeu? Tipo assim, como é que eu vou pegar uma coisinha de incenso e jogar para um ídolo? De modo algum, eu morro, pode me matar, você não tem medo nenhum disso aí. Mas eu não vou fazer isso, porque eu estou desobedecendo. Hoje as pessoas estão botando incensinho para ídolo, em geral. Temos que recuperar essa autenticidade católica. Então, percebe essa coisa da igreja primitiva, assim, de que dessa autenticidade, que você não vai se misturar com a gentalha, entendeu? É a gentalha que tem que se converter para a igreja, não é a igreja que tem que se converter para acolher a gentalha. Então, isso virou uma confusão, mas a igreja primitiva, ela deu sinais disso assim, de maneira maravilhosa. Então, com os mártires aí, até que eles conseguiram converter o próprio império. E a gente tem Constantino, Teodósio e tal, os últimos imperadores ali, até que o império cai. E quando o império cai, com aqueles bárbaros, aquela confusão danada, aí, de fato, nós temos uma Idade das Trevas. Uma Idade das Trevas que vai durar do século V até o século VIII. Por exemplo, até o começo do século IX, digamos assim, do ano 500 ao ano 800. Por quê? Porque quando você tem aquela caldeirão de bárbaros, de povos que não tem a cultura romana, não tem a cultura grega, e está criando aquela confusão, a Europa vira uma praça de guerra, então há uma ameaça de ser destruído, não só a fé cristã, mas você destruir toda a conquista da sabedoria dos gregos, por exemplo, da filosofia, cultura, arte grega, que poderia ter desaparecido completamente na mão daqueles malucos. E então, nesse primeiro momento, o que faz a igreja? Primeiro lugar, e aí a gente tem o grande São Bento, porque aí você tem um movimento monástico, e São Bento faz, ele vai criando os mosteiros, então você vai criar, as ordens monásticas vão se recluindo lá nos seus castelos, lá naquelas... normalmente fortificados, porque lá fora é uma praça de guerra, então você tem que ter castelos fortificados. E o que eles estão fazendo ali? Guardando e conservando os manuscritos, todos os textos, não é só coisa da Bíblia, todos os clássicos. Hoje nós conhecemos os clássicos antigos porque os monges copiaram à mão e guardaram esse negócio.
Não é porque o pessoal do Renascimento foi lá em Atenas buscar texto de Aristóteles. Pelo amor de Deus, Atenas estava na mão dos muçulmanos há séculos. Então, onde é que estão todos os clássicos da cultura? Eles estavam nas bibliotecas dos mosteiros. E ali você tinha escolas monacais que estavam não deixando perder o conhecimento da língua, da literatura, da retórica, da lógica, ou seja, a cultura ela está viva dentro daqueles nichos. Aqui fora é o mundo de trevas, aqui fora é guerra. Enquanto isso, os missionários estão fazendo o trabalho dele no meio dos bárbaros. Quando Clovis dos francos se converte ao catolicismo, por volta do final dos 700 e bolinha para 800, então você tem ali o império, ainda a dinastia merovingia, mas depois a dinastia carolíngia na França, que vai dar origem da onde será o Carlos Magno, por exemplo. Então você tem a França, que é essa França. A França é a antiga Gália do Império Romano, mas agora ocupada pelos francos, que são esses povos bárbaros, tinha esses reis aí, esse rei agora é católico e a França se torna um país católico, a filha mais velha da igreja. E a partir daí os bárbaros vão sendo convertidos, ou seja, esses reinos vão se tornando reinos católicos, cristãos. Uma vez que isso acontece, acaba a loucura aqui fora, isso ano 800, tá? Nós estamos aqui no miolo da chamada Alta Idade Média. O conhecimento que estava recluso nos mosteiros começa a sair de lá. Então, começa a surgir as escolas nos palácios, sobretudo com Carlos Magno, as escolas das catedrais, porque os bispos vão montando escolas para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar só teologia? Não, ensinar tudo. Ensinar literatura, ensinar lógica, ensinar retórica, ensinar grego, ensinar latim. Ou seja, a cultura começa a se espalhar aí. Quem é que está espalhando essa cultura? A Igreja Católica. Então, essa cultura greco-romana, e isso por causa da desinformação que o pessoal fala sobre o Renascimento, ela já tinha sido totalmente incorporada por os verdadeiros renascentistas, os verdadeiros gênios, que são do século IV, não é do fim da Idade Média, que são São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno e São Basílio Magno. Esses três são eruditíssimos, tipo assim, que conheciam grego, e eles reelaboraram e compilaram toda a cultura. E a gente tem a cultura grega antiga, não só os filósofos, mas toda a cultura, os poetas, tudo por causa deles. Só que quando a igreja incorporou tudo isso, o que foi que ela eliminou? Ela eliminou o que tinha de paganismo, aquilo que não prestava. Aquela parte moral desregrada. Então, aquilo que tinha de bom, aquela maravilha que tinha daquela cultura que podia ser assimilada, ela já estava assimilada. Durante a chamada Idade Média, isso foi se desenvolvendo. Depois, com Carlos Magno e tal, você tem a formação das escolas, não tem o período da escolástica, que vai ter o auge com São Tomás de Aquino, no século XIII, que para mim é o século das luzes. O verdadeiro iluminismo aconteceu em 1200 e bolinha, onde você tinha Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Domingos, São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Luís rei da França. Ou seja, você tinha um século que era um espetáculo de santidade, de capacidade intelectual nos mosteiros, a inteligência, ou seja, era uma coisa brilhosa, uma coisa maravilhosa. Ou seja, aqui é o auge de uma tendência. O que a igreja fez, então? Ela colocou ordem no caos. Então, você tem aqui o homem médio do século XIII, é uma pessoa que vive no mundo com ordem. Ordem do quê? A ordem católica, a ordem da cristandade, aquilo que Deus quis construir. A coisa estava funcionando. Pensa na época como algo, uma época ruim, assim, daí você vai ler qualquer escrito da época, assim, a coisa mais linda, assim, né? São Tomás, pois mesmo, é. As orações que ele escreveu, os cantos, uma coisa maravilhosa. Assim, você vai comparar São Tomás, por exemplo, com Voltaire, da França. Olha, comparar uma pulga com um dinossauro, ou seja, assim, é uma coisa impossível, ou seja, não dá. Eu acho que o
o cozinheiro do mosteiro lá, semi-analfabeto do mosteiro onde São Tomás andava, era 30 vezes mais inteligente do que um Voltaire, pelo amor de Deus. Essas são coisas que não se comparam. Só que o que aconteceu na passagem do 1300 para o 1400? Aconteceu a peste negra. E a peste negra, ela dizimou parte considerável da elite intelectual e espiritual. Então, santos e gênios meio que morreram, boa parte, não só no mundo religioso, mas também no mundo civil. Famílias nobres que governavam cidades, dinastias, também muita gente morreu na peste negra, morreu famílias inteiras. Então, nessa virada do ano 1400, a gente tem um renascimento. Esse renascimento que é estudado em prosa e verso na escola, como se fosse o começo das luzes, que daqui para trás é trevas, e aqui começam as luzes, mas é exatamente o contrário. O renascimento, o que está renascendo aqui, os valores greco-romanos. Tudo que era greco-romano de bom já estava na igreja desde do ano 300 e bolinha. Já estava assimilado. O que a igreja tinha jogado fora? O lixo, os valores pagãos. Então, quando você tem para 1400 para 1500, o que você vai ter aqui? O Nicolau Maquiavel. O que o Nicolau Maquiavel está trazendo? Todo aquele lixo da filosofia política pagã. De que você tem que tomar o poder a qualquer custo, à base de assassinatos, de sabotagem, de qualquer coisa. Você pega o Príncipe Maquiavel, o que é isso aqui? Você pega a filosofia política de São Tomás e compara com o Príncipe de Maquiavel. Ou seja, aqui você tem um pagão, sabe, um romano antigo da época que está trazendo para a política europeia os princípios pagãos das loucuras que o cristianismo já tinha convertido. Então, o que a gente tem nesse início da chamada Idade Moderna, esse período renascentista para modernista, que é o final da Idade Média e início da Idade Moderna? O final da Idade Média, oficialmente, é 1453, por causa da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, mas é um processo que já vinha um pouquinho antes ali, 1400, então você já tem ali uma decadência espiritual. Então, ao tudo, normalmente você aprende que estava tudo lá no lixo e agora os renascentistas e os modernos estão subindo. Não, é exatamente o contrário. Estava tudo aqui em cima e os renascentistas e os modernos estão puxando para baixo de novo. Então você começa um período de enorme decadência intelectual e espiritual. Assim, sem precedente. Ou seja, a coisa subiu e agora está descendo. E aí você tem o relativismo basicamente moderno. Porque o que é um filósofo moderno? Um filósofo medieval, um filósofo escolástico, como Tomás de Aquino, por exemplo, que é a base dele. Então você tem todo ali um arcabouço de todo o conhecimento dos clássicos, de tudo que foi estudado. São Tomás de Aquino, ele leu tudo que poderia ser lido, tudo que existia, nada escapou, e ele assimilou tudo aquilo e discutiu com todo mundo e reelaborou tudo. Então, ao ler São Tomás de Aquino, você está lendo toda a cultura junta, você está lendo Platão, Aristóteles, Sócrates, os pré-socráticos, ou seja, tudo aquilo que foi aproveitado, toda a patrística, Santo Agostinho principalmente, mas todos os outros, esses que eu falei, São Basílio, São Gregório, que são intelectuais cristãos assim de enorme monta. E você tem tudo isso na obra de São Tomás, ou seja, e tudo está ordenado. Assim, você tem, então, um conhecimento intelectual de alto nível, acoplado a uma vida espiritual de alta santidade, a uma disciplina, a uma sociedade que tem um direito e uma política que procura seguir. Isso é o século XIII. Explicar a França, por exemplo, do século XIII, da época de São Luís IX, rei da França. E você tem essa ordem na sociedade. Então, é como se a gente tivesse conseguido agora, a duras penas, estabelecer isso, com vários problemas, evidentemente que nem todo mundo está aí, mas você tem o sistema, que é um sistema já dentro da ordem divina. E logo em seguida a coisa decai. E os filósofos modernos, toda a estrutura do pensamento moderno é exatamente retomar o relativismo. Então, toda uma propaganda anticatólica, como se tudo aquilo ali fosse lixo, trevas, superstições, e agora sim, agora que nós, o ser humano, que vai, pelo seu próprio poder, descobrir, bom, eu já vi esse filme antes.
Acho que a frase é sereis como deuses. Ele só está fazendo uma reprise ruinzinha aqui, piorada, do processo original. O renascimento, chamado humanismo. Agora, a gente estudava, eu me lembro das aulas de história, antropocentrismo versus teocentrismo. Na Idade Média era teocentrismo, era a religião que dominava todo mundo e tirava a liberdade. Agora não. Agora o homem, com o uso da sua razão, vai conhecer e decidir todas as coisas. Querido, quem inventou isso foi Lúcifer, com a brincadeira sereis como deuses. Mas eu me esqueci, eu falei do Lúcifer e eu preciso falar do filósofo, o primeiro filósofo não relativista. Não relativista. Eu falei que o Lúcifer era relativista, né? Relativista, mas teve um filósofo que se debateu com ele. E enquanto sereis como deuses é a frase do relativismo, a frase contrária ao relativismo é quem como Deus? Então, o grande filósofo da nosso lado é São Miguel. São Miguel. Entendeu? Quem como Deus, seus estepor, some daqui, seus estepor. Ou seja, quem como Deus significa, vocês estão de brincadeira? Vocês querem se colocar no lugar de Deus? Que palhaçada é essa? Então, quem como Deus é isso. Então, toda a filosofia, toda a cultura que tenta seguir a ordem divina, você pega um Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho é um esplendor, é um negócio assim, é um filósofo assim, sem precedente, né? Tudo ele repensa e tudo em cima, quando ele se converte. Então, Santo Agostinho era um filósofo, um intelectualzinho boçal, gênio, mas boçal, entendeu? Sabe, aquela soberba, quando ele era lá pagão. Aí quando ele se converte, ele assim... Cara, aconteceu uma coisa comigo que é uma conversão intelectual, sabe? Não é uma conversão moral. Ele tinha lá seus problemas morais também, mas o que o levou à conversão não foi o problema moral, foi intelectual. Ele estava investigando, procurando, e um monte de coisas que ele não entendia. Quando ele abraçou a fé, parece que a inteligência dele fez... Ele diz isso. Porque a fé me trouxe um nível de entendimento das coisas que eu nem imaginava. Então, aquelas questões que eram intransponíveis, agora eu resolvo assim, ó, tudo. Então, você tem nesses grandes aí, nos santos, os grandes intelectuais, você tem, então, o ser humano que se abre para a ordem divina. Então, abre a sua inteligência, abre o coração para obedecer a Deus, e isso vai tal. Ora, tudo isso agora, no mundo moderno, está sendo contestado. Não. É o homem, a partir de si mesmo, é o antropocentrismo, que os professores falavam assim, né? Que a gente tinha que ensinar que era o bom, né? Então você tem obedecer a Deus, a escravidão, a superstição, e agora é o ser humano que vai fazer o que ele faz. Nesse ínterim, eu estou falando demais, né? Não, é para falar mesmo. Ótimo, aprendizado aqui, essa linha histórica. Deixa eu respirar um pouquinho. Porque eu me empolgo, meu filho, isso aqui... E aí a gente está ali em 1400 e um pouco, e aí ali em 1530, sei lá, a gente tem Guadalupe, né? A gente começa a ver também um aparecimento de algumas... Sim. Então, enquanto isso, a Europa está ali naquela loucura e os jesuítas estão vindo para a América, por exemplo. Né? Ou seja, descobriram o Brasil, então, mas já tinha uns 1.500 anos de história ali atrás, né? Então, você tem essa loucura acontecendo na Europa, mas você tem os jesuítas vindo para a América, você tem o Manuel Donópolis, tem o José Anchieta, tem o São Francisco Xavier indo para o Oriente, entendeu? Ou seja, né, a coisa... Deus não brinca em serviço, não. Ou seja, sempre tem algum... É interessante que você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, é o primeiro documento oficial redigido no Brasil, né? Que é a primeira carta que foi escrita. E é nítido, ele até comenta algo como... eu acho que não tem nada de muito bom para tirar daqui. Então, eles não acharam na época, né, ouro, nem nada assim. A primeira impressão dele. Então, não tem nada de muito valor, é só mato. Mas o que de maior valor tem aqui é a alma desse povo. São as almas desse povo que a gente precisa salvar. Então, você vê que a preocupação deles, a gente tem a história, né, também. Aprende na escola, veio para cá, trocou espelho por barra de ouro, né? Mas daí, quando você vai ver o documento original... Não é barra isso de que tá ouro lá. Vai aparecer 200 depois. anos depois. Né? Os caras entraram num navio, atravessaram rumo ao nada, né? O incerto. Achavam que estavam chegando nas Índias, né? Isso. E no fim das contas,
a preocupação deles era apostólica. Porque assim. essa religião que estava decaindo na Europa, ela começa na América, e começa no Oriente também. A gente tem igrejas lá do Oriente que foram fundadas por São Francisco Xavier, que são fortíssimas. E lá teve um buraco assim de vida espiritual, mas tem um catolicismo firme lá. Mas eu quero chegar na França para ir ligar, fazer outras ligações. Então, o que a gente acontece? O que acontece? A França, ela passa a ser um centro intelectual. Então, você tem no século... tem intelectuais ingleses, alemães e tal, mas a França é assim como se fosse o reduto. Paris é o reduto, né, da vida intelectual. E aí, como você vai passando essa mentalidade humanista, porque o humanismo, esse antropocentrismo renascentista, desculpa o palavrório que eu estou falando aqui, mas o que significa isso? Significa você dizer que eu, ser humano, é que decido, bom, errado, é a minha inteligência que sabe. De novo, você está desobedecendo a Deus, ou seja, é a velha brincadeira de Lúcifer com Eva, ou seja, sereis como Deus. Agora, depois de um certo experimento, parece que eles estão retomando aqui o mal, né? Agora ele vem com força. Acho que a peste negra assim, meio que diminuiu a imunidade assim, espiritual e essas desgraças desapareceram. Nessa brincadeirinha aí a gente tem uma sociedadezinha, né? Que começa a se organizar secretamente para estabelecer, né, as coisas e tal, né? Uma tal de maçonaria. E aí a gente tem aqui essa coisa se estruturando, ou seja, uma mentalidade que vai querer alterar completamente os rumos, não só da França, os rumos da Europa. A Europa até aqui, ela foi uma Europa que se curvou a Deus e gerou as grandes conquistas, as catedrais, ou seja, essa maravilhosa cultura europeia que é medieval. A ciência, todo conhecimento, a vida intelectual que é medieval. Agora, nesse limiar do mundo moderno, tudo isso começa a ser contestado para construir uma nova mentalidade, que é uma nova mentalidade dos sereis como deuses. Ou seja, do Deus aqui vai ser no máximo o arquiteto do universo, mas ele não interfere no que eu posso ou devo fazer. Isso sou eu que decido. Essa mentalidade é a nova versão agora, e isso vai entrando na cultura. E é aí que o céu responde. Porque, por volta de 1670, Jesus aparece na França para Santa Margarida Maria de Alacoque. Por que ele aparece lá? Ele está avisando. Você pega assim, 1670 e vai lá um século depois, 1770. 1770, se eu não me engano, foi o casamento de Luís XVI com a Maria Antonieta. Ou seja, a gente já está aqui no limiar da Revolução Francesa. Então, 100 anos depois vai ter a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o grande marco dessa desgraceira toda, o predomínio mesmo, a vitória dessa loucura. Mas essa loucura já está sendo encaminhada desde o século XV, 1400 bolinha, entendeu? Do 300 para 400, isso já está, essa coisa já está por questões históricas, intelectuais, etc. Isso já está sendo encaminhado aqui. Mas quando Jesus aparece para Santa Margarida, e aí a gente tem o início da devoção ao Sagrado Coração, você olha, meu coração está... sabe, esse coração que tanto amou a humanidade, agora está sendo desprezado, porque o humanismo é destronar Cristo. Cristo não é mais rei, o rei agora é o homem. Deus passa a ser um diplomata, alguém assim, um mero arquiteto, né, uma figura meio assim ilustre, mas ele não manda nada. Quem manda aqui é o ser humano. Então, prevendo já todas as desgraceiras que iam tomar conta da França, Jesus aparece a Santa Margarida Maria de Alacoque, e a gente tem toda aqui
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas não é esse o foco que eu quero dar agora, da questão devocional do Sagrado Coração de Jesus, que é maravilhosa, mas por que ele apareceu dessa forma e qual é o centro dessa mensagem? Ele pediu para que o rei Luís XIV consagrasse a França ao seu Sagrado Coração. Então, a Santa Margarida, ela não sabia como fazer isso, né, como ter acesso ao rei, mas aí, através de uma outra pessoa conhecida, ali da nobreza, essa conversa chegou até o rei Luís XVI, mas ele desdenhou completamente. Isso a gente está 1600 e bolinha, final das últimas décadas do século XVII, 1600 e bolinha. Então, o que acontece? O rei da França não consagrou a França ao Sagrado Coração de Jesus. O que significaria consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus? Significa estabelecer de novo: o rei aqui é Jesus, o rei aqui é Cristo. E aí, se você consagra a França ao meu Sagrado Coração, deixa comigo que eu vou. Mas eu preciso desse ato. Eu não vou entrar ali. A liberdade de volta. É a liberdade. Então, aqui, se o rei da França tivesse consagrado a França ao Sagrado Coração de Jesus, inclusive colocando o símbolo na bandeira, inclusive, então ele está dizendo, Jesus seja o nosso protetor aqui. E ele seria. E facilmente o nosso filósofo do Sereis como Deuses traria a turminha dele e a gente teria outra história. Mas o Luís XIV estava preocupado em construir o Palácio de Versalhes e não se preocupou com isso, desdenhou disso, não deu bola para isso. O tempo passou e 100 anos depois tem a malfadada Revolução Francesa, que é também cantada em Padre Brest, mas é um dos episódios mais medonhos da história, uma das coisas mais terríveis, mais obscuras da história. E tão enfatizado. E é ensinado como se fosse a luz. Mas é um dos episódios mais absurdos, mais ridículos. Tinha um lema, né, que eles falavam que eles iam enforcar o último rei, não, o último bispo nas tripas do último rei. Seria alguma coisa assim. Então, a destruição, e a gente cada vez vai descobrindo mais coisa, a barbárie que foi isso, era assim, um negócio nojento, é asquerosa. A Revolução Francesa é asquerosa. Se você que está ouvindo aí está achando estranho, vai estudar um pouquinho fora dos livros daquela página e meia que normalmente se costuma estudar na escola, que os professores de história normalmente só lê aquilo ali também, não sabe mais coisa nenhuma. Mas a profanação eles profanaram, não só mataram o rei Luís XVI, porque Luís XVI, quando estava na prisão, aí em 1790, entendeu? Ele foi preso em 1791, na prisão ele consagrou a França ao Sagrado Coração de Jesus. Interessante. Ok, Luís XIV, entendeu? Mas vocês estão percebendo a questão? Os erros já tinham se espalhado, esses erros teóricos, essa confusão intelectual, o relativismo, as pessoas vão abandonando as crenças, os intelectuais vão se enveredando por outros caminhos, vão abandonando os caminhos de Deus, todo mundo acha que pode fazer o que quiser, é o Estado laico, a igreja não manda mais nada aqui, nós fazemos o que a gente quer. 100 anos disso gera uma coisa que agora você não corrige com uma consagração. Se você tivesse consagrado aqui, 100 anos antes, esses erros teriam sido evitados. Mas agora, ótimo que consagrou, menos mal, né? Menos mal. Mas os erros já estão aí, a gente está sofrendo as consequências deles. Você já está, o Maximilien Robespierre já está no poder. E ele já vai decretar a sua decapitação semana que vem. Então, percebe? E aí, essa loucura que é a Revolução Francesa gerou, então, a palavra loucura é mais adequada. Se você estudar os efeitos da Revolução Francesa, assim, não com o olhar desses intelectuais de colégio e faculdade que só lê essa versão que os iluministas, entre aspas, esse iluminismo do século XIX, XVIII, dos grandes filósofos iluministas, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, esses franceses aí, mais uns ingleses, como John Locke e tal, esse iluminismo aqui, para mim, eu grifo com I minúsculo e entre aspas.
O verdadeiro iluminismo aconteceu no século XIII, na época de São Tomás de Aquino, com letra maiúscula. Ali você tinha luz. Aqui você tem uma lanterninha de lamparina aqui. E os frutos da Revolução Francesa são o quê? O que desencadeia, que afeta hoje? Destrói, acaba com a monarquia francesa. Então você tem a igreja agora sob perseguição. Entramos agora no século XIX, então nos 1800. Você tem então uma igreja perseguida. A igreja oficial católica tem que obedecer aos ditames da Revolução. Então os verdadeiros padres estão fugindo. Você vê na biografia, por exemplo, de São João Maria Vianney, que viveu esse período pós-Revolução Francesa. Ele era jovem aí, por pouco não foi soldado de Napoleão, por circunstâncias ali, mas sim, ele fez a primeira comunhão escondido, porque os padres ficavam escondidos e ninguém podia dizer, olha, o padre vai boca a boca, o padre vai estar em tal lugar, e as pessoas iam para lá. Então a igreja sobre intervenção, mortes, um monte de assassinatos de padres e freiras. Então, assim, é uma loucura. E isso vai chegando bem próximo, do Estado laico. Dessa então, maneira. esse Estado laico, no sentido de que a igreja não manda aqui, mas assassinatos mesmo, assim, coisas medonhas. Se pegar a Guerra Civil Espanhola, foi acho que em 1936. Sim, isso vai chegando. Horroroso, mas né? quando a gente está exatamente nesse período, então na década de 1830, agora ainda na França, Nossa Senhora aparece novamente para Santa Catarina Labouré. E aí, sobre Nossa Senhora das Graças. E aí, de novo, o que significa isso? O céu está dando recados. Olha, tipo assim, ela não fala isso, mas se fosse eu avisei, né? Eu avisei. Se tivesse consagrado a França, o Imaculado Coração do meu filho, 100 anos antes, vocês não estariam na situação. Mas agora... Mas a senhora, Nossa Senhora, né? Ela não tem essa... Tem total ligação. Então, você tem isso aqui, 1830. Então, é aquele período pós-revolução que a França também está indeterminada, a monarquia foi restaurada, até o rei Carlos X vai ser deposto ali, inclusive a própria Santa Catarina prevê isso, né? E aí que o pessoal começa a dar credibilidade a ela, porque ela disse que o rei vai ser deposto, e todo mundo, e aí uma semana depois o rei é deposto. E você tem essa França que está ali tentando se reconstruir. E aí você tem Nossa Senhora das Graças novamente com a mensagem, agora através da mensagem de Maria, reze o texto, se converta, volte, ou seja, retome para a obediência a Deus. Retoma a vida, saia dessa loucura e retome. Se vocês fizerem isso, as coisas vão andar. Isso 1800 e bolinha. E logo à frente vem Nossa Senhora de Fátima. Pois é, aí passou o século XIX. O século XIX, os erros do iluminismo, os erros da França, vamos dizer assim, se tornaram os erros da Alemanha. Então, o século XIX é um século da filosofia alemã, em que essa loucura vai ser elevada ao quadrado, com filósofos como Immanuel Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, ou seja, isso aí vai, sabe, a loucura vai sendo cada vez mais, e as distorções, Hegel, por exemplo, vai dizer que o cristianismo é só um símbolo, na verdade, de uma verdade filosófica que está acontecendo na história. Aí essa loucura vai entrar para a teologia, tem uma montura de teólogos que seguem essa linha aí. Então, os erros da França se tornaram os erros da França, que Jesus, na época de Santa Margarida, ou seja, o século XVII, estava tomando conta, que criaram a Revolução Francesa. No século XIX se tornam principalmente os erros da Alemanha, porque são principalmente filósofos alemães. Então, Immanuel Kant, o idealismo alemão, principalmente Hegel, e depois os discípulos de Hegel, Karl Marx, nessa vinha aí um cara chamado Schopenhauer e discípulo dessa tropa aí, um cara chamado Friedrich Nietzsche, essa alemãozada aí. Deus morreu, né? Deus está morto. Então, isso aqui você vai... estressado, você chega a uma coisa... Você vai dominando, vai criando um sistema de pensamento que essa loucura vai ficando cada vez mais exacerbada. E também, evidente, assim, forte
Com muita força. Forte, com a loucura intensa, no sentido da obra dos filósofos, ela vai ficando cada vez mais intensa, como Nietzsche talvez seja o representante mais proeminente disso, mas não é o único. Você tem toda a esquerda hegeliana, você tem um Karl Marx, um Feuerbach, que vai dizer que a religião Ludwig Feuerbach é um alemão da época de Karl Marx, eles são ali contemporâneos, aí que ele estudou sobre a religião. Então, ele tem um livro chamado A Essência do Cristianismo, então ele critica o cristianismo como o pior mal da humanidade, e ele diz que é Deus que criou o homem, e não o homem que criou Deus. O homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Então, dependendo da época, você inventa um Deus. O homem cria Deus à sua imagem e semelhança. Então, esse tipo de filosofia ela vai ganhando a vida intelectual, vai ganhando as universidades, etc. A igreja ainda continua, tá? A igreja está lá, mas assim, na virada do final do século XIX para o século XX, esses erros da França, que agora são erros da Alemanha, se tornam os erros da Rússia, por causa da Revolução Russa, mas também não só da Revolução Russa, mas de todo um modelo de pensamento que já tinha tomado corpo ali na Rússia, antes de Lenin até, ou seja, você já tinha um pensamento revolucionário ali, mas são os mesmos erros, é sempre o relativismo, ele só vai se desenvolvendo e tomando formas um pouquinho diferentes. E aí, em 1917, em maio de 1917, então 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece para os pastorinhos. Mas antes de Nossa Senhora aparecer para os pastorinhos, quem é que aparece? O anjo de Portugal. E o que o anjo de Portugal vai dizer para o pessoal? Mostra o inferno. O que Nossa Senhora de Fátima... Percebe? Eu quero colocar aqui, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças. Um pouquinho aqui também, eu não disse, mas que dá para encaixar claramente aqui, Nossa Senhora de La Salette, que aparece mais ou menos nesse período, ainda na França. O que ela está dizendo? A Nossa Senhora que chora lá, é por causa que a igreja, dentro do clero principalmente, a loucura já... O descaso, começou a penetrar ali. A falta de disciplina espiritual, o pecado. Então, Nossa Senhora está chorando aí, por quê? Porque essa loucura já está tomando conta do clero. Ela já... Sempre houve problemas assim, mas a coisa já estava ficando complicada demais. Quando a gente tem a virada para o século XX, então, a coisa já... Então, esses erros, percebe? São erros filosóficos. É o relativismo em geral, só que ele vai produzindo os erros de acordo com a sua época. E quando Nossa Senhora de Fátima, então, denuncia os erros da Rússia, o anjo de Portugal mostra o inferno, para dizer, vocês estão loucos, vocês estão vendo onde é que vocês estão caindo, sabe essa ideia? Vocês acham que vocês vão criar o mundo, fazer o que vocês querem, vocês acham que não vai ter consequência? Olha aí para onde estão indo as almas. Então, você tem Nossa Senhora de Fátima agora, em maio de 1917, dizendo, diga para o Papa consagrar o mundo ao meu imaculado coração. Opa, já vi um filme parecido com isso, já vi isso em algum lugar. Eu acho que foi o Sagrado Coração que pediu, agora não, a senhora quer que o Papa consagre o mundo ao seu... não, desculpe, consagre a Rússia. A Rússia. Agora é no tempo certo. Agora a Rússia, se a Rússia não for consagrada ao meu imaculado coração, os erros da Rússia se espalharão para o mundo. Mas o que são os erros da Rússia? São esses erros iluministas. É o erro que começa lá desde a época e vai tomando corpo e agora você tem o erro da Rússia de uma Revolução Russa que vai estourar em outubro de 1917, 6 meses depois. Mas aqui não é só a questão da Revolução Russa e todo o que isso vai gerar, mas todo o entorno de um pensamento louco que está tomando conta e está se espalhando. Então, se a Rússia tivesse sido consagrada ao Imaculado Coração de Jesus, você está em plena Primeira Guerra Mundial, 1917, então a Rússia também está fazendo a Revolução em 1917, ao Sagrado Coração, ao Imaculado Coração de Maria. O que acontece? Consagra meu Imaculado Coração, que aí eu cuido. Mas tem que consagrar, eu não vou lá fazer isso, percebe? E o Papa Francisco fez isso em 2022. Que foi consagrado recente, né? Atrasado de novo.
A gente não ajuda. Ou seja, não foi Olha, no tempo certo. 100 anos depois, os erros da Rússia já tomaram conta. E os erros da Rússia são essa loucura toda que a gente vê isso exacerbada, inclusive dentro da igreja, porque isso foi tomando conta da igreja também. O clero foi sendo engolido por esse pensamento. É uma racionalidade contaminada pelo relativismo dos sereis como deuses. Você, a razão pensa o que você quer e você vai colocar isso na teologia também, na vida moral. Então você vai colocando esses relativismos. Não é pecado, não é bem assim, está escrito assim, mas ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, não precisa tanta coisa, né? Ou seja, você está pervertendo completamente a mensagem. E o estado que a gente está hoje é basicamente fruto de tudo isso, né? Então a gente veio caminhando. É fruto disso. E aí é meio que um certo hedonismo. Né? As pessoas já não... Boa parte não acredita em Deus. Eu né, por muito tempo fui fruto disso também. Então você vê essa história na escola, você começa a não dar importância. É que todo mundo é cozido dentro desse caldo de cultura. Isso. E o que está faltando hoje? Felizmente está renascendo. Tá? É isso que eu ia perguntar. Porque o que está fazendo esse renascimento? Assim? Eu tô me vendo agora nos anos 80. Eu estava no meio dessa loucura e não tinha a menor noção, porque a gente não tinha critério para julgar isso. Eu era seminarista, estudante de filosofia, mas eu não tinha clareza disso de modo algum. Eu estava num caldo ali, num contexto cultural confuso. E vivi dentro dessa confusão por muito tempo, e entendi a filosofia como esses modernos também. Já como seminarista até, como era comum no seminário, a gente desdenhava de São Tomás, desdenhava disso ali, que estava mais interessado em entender os filósofos modernos. A gente nem sabia por quê, mas era um fio, era uma coisa que puxava a vida intelectual e cultural nessa direção. E aí isso dominou a igreja, dominou a cultura, e durante muito tempo esse pessoal falou sozinho. Eles dominaram mesmo, eles assim, era terreno dominado, não tinha voz contrária, todas as vozes foram apagadas por um movimento cultural também, que isso daria, nem vou entrar aqui no assunto porque isso seria um outro podcast. Já fica a deixa aqui já, hein? A revolução cultural do neomarxismo, dos filósofos da escola de Frankfurt, por exemplo, que foram produzindo toda essa loucura e desenvolvendo essa loucura, que domina as universidades. E isso foi arquitetado, né? Não é sim, não é por acaso, não. A coisa foi... Só que ela foi aumentando de proporção. Agora, o que é interessante é que o Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora de Fátima... Tá? E aí a gente tem também Simbres aqui, a gente tem várias aparições no Brasil e tal, mas essas 4 aqui como simbólicas. Significa o céu está avisando, gente, esse caminho vai dar galera, ruim. Acorda. As aparições são avisos Vocês estão claros. indo num lugar, aviso para dizer ou que a coisa vai piorar ou ela já está ruim, mas se vocês se converter, se vocês seguirem, se vocês começarem a obedecer, a coisa melhora. Aí o que acontece? Ninguém obedece, aí piora. Entendeu? Então, está mais do que na hora da gente acordar e dizer quem como Deus. São Miguel Arcanjo defendendo esse combate, porque a gente precisa desse renascimento. Então, qual é a grande necessidade hoje? É a gente retomar essa vida intelectual, entender essas coisas. Que, graças a Deus, a gente está retomando. A internet ajuda muito nesse sentido, porque a gente tem acesso a coisas que, imagina, nos anos 80, você nem ia saber que existem. E até para a gente, caminhando para o final aqui, professor, qual que seria o seu conselho para os jovens ou até o pessoal mais de idade também, que passou por essa fase e às vezes, ouvindo esse episódio, acaba se dando conta, nossa, eu pensava desse jeito também, sabe? Uhum. E qual que seria o caminho que você sugeriria de estudo, de formação,
até práticas de piedade, qualquer coisa assim. Tem que retomar uma catequese eficiente, assim, uma catequese que, infelizmente, também a nossa catequese se tornou uma loucura também. A catequese oficial é muito ruim, ela não ensina, não debate essas coisas, então ela às vezes cria mais confusão. Então, nós precisamos retomar uma catequese, ensinar a doutrina mesmo, católica. Onde sabe? o Papa Leão vem com tudo, não é? O Papa Leão aí é nosso grande aliado nesse sentido. Quer dizer, porque o relativismo, hoje, por exemplo, que isso está comum até no discurso católico, por exemplo, que todas as religiões são boas, então basta você crer em alguma coisa e tal, isso aí é diabólico. Porque se todas as religiões são boas e basta crer em alguma coisa, o sacrifício de Cristo é inútil. Toda a pregação da igreja é inútil. Se nós não temos uma salvação para oferecer, se qualquer um pode ser qualquer coisa. Então, nós perdemos a nossa identidade. E aquilo que a gente tem para dizer. E a gente estava comentando antes aqui como a gente tem uma onda de conversões, assim, de pessoas que estão, tipo assim, se percebendo o hospício em que estão e estão procurando um caminho. Esse caminho vai encontrar na Igreja Católica, mas para que isso tenha bons frutos, tem que ter aqui na Igreja Católica quem saiba encaminhar isso. A gente tem que ter, então, uma elite intelectual e espiritual também, mas esse é um problema intelectual, tá? Tem toda a coisa espiritual, da vida de oração, a frequência nos sacramentos, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que no fundo disso tem uma questão intelectual, tem uma questão de entendimento das coisas, inclusive para você conseguir identificar a loucura dos discursos relativistas, porque às vezes a gente não consegue identificar, as coisas parecem que faz sentido, é legal e tal. Ter, na verdade, os argumentos até para defender, né? Porque as pessoas vêm, às vezes, te perguntar ou questionar alguma coisa e o próprio católico não... E às vezes se defender, né? Porque senão a ideia vem e penetra em você também. Até para você não entrar nessa, para você poder se preservar também desses erros e a gente poder dialogar com o mundo, mas dialogar com o mundo no sentido, dialogar, vem cá, vamos ver o que de fato aconteceu, assim. Porque, inclusive, isso está muito dentro da mentalidade da igreja, de certas pessoas dentro da igreja, isso está ficando forte, de assim, que a igreja tem que se abrir para o mundo, a igreja tem que dialogar com o mundo, mas no sentido de que nós precisamos afrouxar para que a gente possa acolher o mundo. Isso aí é absolutamente inútil, isso seria negar completamente a nossa... Nós estamos tendo conversões exatamente porque as pessoas sérias estão querendo uma conversão verdadeira, elas estão querendo largar. Então, se elas chegam aqui e vê que tudo é a mesma coisa, olha que desserviço a gente vai estar fazendo para o reino de Deus. E a gente tem, então, o senhor também aqui na região, aqui em Balneário, Itajaí, o senhor tem dado algumas aulas, né? O senhor tem um curso de formação. Eu considero que a minha principal atividade é ser professor da Faculdade de Filosofia da Faculdade de São Luís de Brusque, onde estudam seminaristas. Então, eu já participei da formação de muitos padres aí, já nos últimos 20 anos, pelo menos, né, um pouquinho mais de 20 anos, que eu leciono na Faculdade de Filosofia. Então, primeiro, a gente tem que colocar isso na cabeça dos seminaristas, porque eles são os padres, né, os pastores, mas não só deles, de todo mundo. Então, assim, onde está uma brecha, até quando o Cássio me convidou, opa, assim, eu me infiltro, uma oportunidade onde a gente aqui. tem uma oportunidade de se infiltrar, a gente se infiltra. E as duas atividades permanentes que eu tenho é a chamada Escola da Fé. Então, a gente tem um grupo que começou na Itaipava, na minha paróquia, em Itajaí da Itaipava, paróquia São Pedro, ali na estrada para Brusque. Uma catequese permanente, onde eu ensino essas coisas, a doutrina da igreja, mas também permeada de todas essas coisas, da base filosófica que precisa ter para entender tudo isso aí, né? E é também na matriz do Santíssimo Sacramento de Itajaí, que também tem um grupo bom lá, perseverante. Então,
Às segundas, de 15 em 15 dias, a gente tem essa Escola da Fé na Matriz Santíssimo Sacramento em Itajaí. Às quintas, de 15 em 15 dias, na Paróquia São Pedro da Itaipava. Então, tem sido essas minhas atividades, além de palestras ou coisas formações, retiros, ou algumas coisas que a gente faz por aí, de maneira avulsa. A gente vai deixar na descrição aqui o link do formulário de Itajaí, eu sei que tem da Santíssimo, né? Então, mas para o pessoal saber mais informações, onde é a paróquia. Então, para quem está interessado, a gente vai deixar aqui embaixo esse link que o Cássio está falando do formulário, e também agradecer e lembrar que aqui esse podcast tem por trás uma obra bem interessante. Eu acho que se você tiver interesse em conhecer a paróquia de Camboriú, né? Paróquia Senhor Bom Jesus, do Padre Guilherme, que em breve estará aqui conosco. A gente está construindo uma igreja ali em Camboriú, então ela foi colocada abaixo ali, uma igreja antiga que caiu o teto, então temos uma história aí e temos uma missão de levantar essa igreja, construir realmente a igreja, botar a mão na massa. Então esse podcast também tem esse propósito de divulgar mais. E quem quiser pode compartilhar também, né? Vamos deixar aqui embaixo todos os links. Tem que se inscrever no canal, tá batendo 500 usuários aí, cada episódio, novos, e o pessoal batemos a primeira meta, agora a segunda meta são 500 inscritos, então se inscreve aqui e ajuda o canal também. Isso então, é bom, Cássio? Professor, obrigado pela participação. Eu agradeço, é uma satisfação enorme poder participar disso aqui. Parabenizo aí a iniciativa, né? E que tenha sucesso, isso possa ir para frente. Nós precisamos exatamente desse tipo de iniciativa, esse tipo de iniciativa que vai suprir esse buraco aí que a gente precisa na formação. E a gente já deixa o público aqui, que daí não dá para negar, né? Um próximo convite para falar de outros temas também, que acho que tem bastante, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de completar mais um pedacinho da nossa obra, enchendo mais alguns blocos de fundação com 16 metros cúbicos de concreto nessa tarde. Quero agradecer a todas as pessoas que já estão contribuindo com a nossa obra, os nossos benfeitores, construtores, e pedir que a gente continue trabalhando, que você continue ofertando, para que a gente possa logo tirar a nossa igreja do chão.